Olá, aluno, bem-vindo à videoaula de número 1. Nela nós vamos discutir o século XX, que nós estamos chamando aqui de a Era dos Extremos. Essa aula está inserida no tema aqui, Revoluções Contemporâneas e Formação das Novas Gerações, e ela é a nossa primeira aula de um grupo de 4. Então, para desenvolver esse tema, Revoluções Contemporâneas, a Formação das Novas Gerações, nós vamos discutir na videoaula número 1 o século XX, a Era dos Extremos. Na sequência, nós vamos discutir na videoaula número 2, Sociedade e Educação, se ela está em crise ou não. Depois, numa videoaula de número 3, nós vamos discutir Revolução nas Comunicações e as Novas Gerações. E na última videoaula de número 4, nós vamos refletir um pouco sobre a escola agora no século XXI. Você já se perguntou como serão seus alunos quando você se formar nesse curso de pedagogia? Uma série de coisas que está acontecendo nesse século XXI, essas transformações, essas novas tecnologias. Por exemplo, você está aí agora me assistindo na frente de um computador. Será que essas novas tecnologias têm influenciado essa nova geração que será os seus alunos? Como as novas gerações se relacionam com tecnologias de informação e comunicação? Como que a revolução digital está mudando o comportamento das pessoas? Você também já deve ter reparado que vivemos em um mundo com rápidas transformações tecnológicas, mas também com muitos contrastes sociais. Acabei de citar agora há pouco que talvez você esteja assistindo essa aula num computador, num celular, mas você também pode estar andando aí na rua da sua cidade e encontrar, como na imagem que nós estamos vendo, pessoas passando fome, no lixão, catando comida, restos de comida para se alimentar, né? Então a gente pode estar aqui manuseando novas tecnologias, informações, realidade 3D saindo ali da tela de um computador, e ao mesmo tempo, em pleno século XXI que temos tudo isso, pessoas ainda passam fome, guerras, conflitos. E é por isso que o historiador Erich Hobsbawm definiu o século XX com esse nome, a Era dos Extremos, que nós estamos pegando emprestado para desenvolver o tema dessa unidade, né? E esse século XX, ele é marcado por vários avanços tecnológicos, ao mesmo tempo, guerras, conflitos. Por isso que ele chama de a Era dos Extremos. Então imagine que no mesmo século que o homem chega à Lua, nós temos uma Segunda Guerra Mundial marcada por genocídios, fome pelo mundo, miséria. Também é um século que foi marcado por uma melhora na qualidade de vida, né? Nós tivemos tantos avanços que é possível hoje as pessoas terem tratamentos, cirurgias que antes a gente nunca poderia imaginar, cura para várias doenças, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente reparar situações como a que o Brasil está vivendo no momento atual, a gente não consegue vencer um mosquitinho da dengue, né? O século XX, então, vai ser marcado por esses extremos, né? Nós temos vários avanços, como, por exemplo, na área dos direitos humanos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, avançou-se muito nas questões dos direitos humanos, porém, também, logo depois desse período, nós tivemos várias ditaduras pela América Latina, ditaduras ao longo do mundo, que é contraditório com essa transformação da gente ter os direitos humanos, né? Logo na passagem do século XIX para o século XX, vários inventos vão criar um conceito que a gente chama de modernidade. A era também de muita modernidade. E como que isso provoca transformações, tanto na sociedade, nas pessoas, e, consequentemente, isso vai provocar transformações na educação. Pensa o que foi para a sociedade o surgimento de algumas coisas como essas que a gente está colocando agora na tela. Luz elétrica, velocidade, o surgimento do trem no final do século XIX, no início do século XX, o surgimento do carro, né? Imagina que a hora que nós temos luz elétrica, a sociedade pode começar a ter uma vida noturna, ir a espetáculos, teatro,
Tanto que o início do século XX é marcado por uma transição de uma população que vivia na zona rural para agora viver em cidades. As transformações que o cinema provoca. Essa videoaula, citar isso mais uma vez como um exemplo, né? Você está assistindo algo que está sendo gravado, eu estou na frente de uma câmera, a gente está num estúdio. Será que essa era um modelo de sala de aula lá do século XIX? Então imagine você, as transformações e as ocorrências que isso vão provocar nas pessoas, né? Se você teve a oportunidade de assistir um filme que está listado lá no nosso guia de estudos, Nós que aqui estamos, por vós esperamos, você vai ver essas cenas aqui que a gente selecionou, onde o diretor do filme chama a atenção de que no início do século XX nós temos o metrô, nós temos o telefone. Então, pelo túnel, o metrô, pelo fio preto, a fala. O que isso representou na vida das pessoas? Que transformações que isso provocou? Imagina a ideia do transporte com a velocidade do trem. Se a gente pegar só o caso do Brasil, imagina aí que a gente passou 300 anos, ou quase 400 anos, em que esse transporte era feito a cavalo, charretes. A hora que surge o trem, a transformação que isso provoca na velocidade. É mais ou menos a sensação que hoje nós temos, quem nunca fez uma viagem de avião e tem que viajar uma distância como São Paulo, Rio Grande do Norte, Natal, ou vice-versa, né? Se você vai fazer essa mesma viagem de ônibus, você levou 3 dias. Se você faz essa viagem de avião, isso leva só 3 horas. Imagina a hora que surgiu o trem, né? As pessoas se transportando com maior velocidade. Então, as possibilidades de encontros, de informações. Muita coisa, não é? Imagina, então, o que é a possibilidade do telefone. Você conversar com uma pessoa cuja fala está sendo transmitida por um fio. Então, é um mundo de máquinas complexas e muitos botões, onde o controle do tempo pelo relógio passou a ser uma das principais marcas desses tempos modernos. Nós selecionamos aí também esse termo, tempos modernos, porque é o nome de um outro filme, né, da década de 30, dirigido por Charlie Chaplin, que é a pessoa que naquela época, no início do século XX, está sentindo essas transformações e expressa muito bem isso no seu filme. Nesse filme, por exemplo, a gente vê o controle do tempo, a linha de montagem, né? O Charlie Chaplin ali no personagem Carlitos, ficando louco lá para operar aquelas máquinas, o controle do operário. Ele que é o louco, é o único que está fugindo daquelas regras, daquele controle. Será que ele é que está louco ou será que nós que estamos entrando nessa correria, nessa maluquice, é que somos loucos? Então imagina essas transformações. Vamos retomar como exemplo, entre as modernidades que surgiram no início do século, nós listamos lá o carro. O carro ele é movido por um motor a explosão, né? Então, você coloca lá o combustível no carro, isso provoca uma explosão, essa explosão é que vai movimentar o pistão do carro e fazer o carro se movimentar. Quando ele surgiu, as pessoas achavam que só louco iria utilizar um transporte no qual o motor explode. Isso poderia levar à explosão do carro. Tanto que no cinema, um dos primeiros filmes foi justamente a exibição de um filme, uma situação em que o carro explodia com as pessoas dentro, né?
Isso em 1903, 1905. Imagina que 10, 20 anos depois, você está construindo metrô nessas cidades porque o trânsito está caótico com esses carros. Então, a velocidade com que estão ocorrendo essas transformações e a necessidade dessa sociedade industrializada em controlar o tempo. Se o tempo está controlando todos esses movimentos urbanos, todos esses movimentos de indústria, de operários, óbvio que esse controle também vai chegar nas escolas. Então, imagina um prédio escolar. As marcas do funcionamento dessa escola são ditadas pelo controle do tempo. Vou dar um exemplo aqui de uma fábrica. Os operários enfileirados na porta da fábrica, prontos para bater o seu cartão. Toca uma sirene, esses operários entram, cada grupo se dirige à sua bancada de trabalho, ali eles ficam trabalhando repetidamente, fazendo as mesmas coisas, toca uma nova sirene, esses operários podem descer, tomar um café, ir rapidamente ao banheiro, toca uma segunda sirene, eles sobem, voltam, repetem o mesmo trabalho, isso se repete ao longo do dia, toca uma sirene, eles formam fila, batem o cartão e vão felizes embora. Essa fábrica que eu acabei de descrever, na verdade não é uma fábrica, eu acabei de descrever o ritual de uma escola. Muitas escolas até hoje seguem esse padrão. Foi um século também de muitas contradições. Como nós já dissemos, ao mesmo tempo que você está tendo esses avanços tecnológicos, você está tendo conflitos, né? Além desses conflitos, imagina que todo esse controle dessa produção e dessa sociedade também vai resultar numa exploração maior do trabalhador. É o século que nós também temos a crise de 29, nesse espaço urbano onde parecia que tudo era modernidade, tudo era luz, tudo era progresso. Você tem uma crise econômica que joga milhares de pessoas na miséria. E as duas guerras mundiais, que na verdade guerra não é o ápice da civilização, é exatamente o contrário, né? Guerra é a barbárie. Claro que a partir de todas essas contradições, o espaço urbano também propicia a organização dos trabalhadores, a organização de movimentos sindicais. Então também é o século em que nós vamos ter os trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho. Aí na tela está a foto que foi tirada desse filme que eu citei para vocês, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, com os trabalhadores do metrô de Nova York em 1903, fazendo uma greve onde a pauta de reivindicação era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de repouso. É também um século que nós temos a luta pelo voto feminino. Então, esse espaço urbano, que é o espaço dessa correria, dessa agitação, foi um espaço também de manifestações, tanto de trabalhadores para conquistar os seus direitos, como das mulheres para conquistar o direito ao voto, as mulheres entrando ativamente no mercado de trabalho, o movimento feminista e outras contradições, né? No filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, nós temos lá os engenheiros desesperados para inaugurar a Exposição Universal de Paris, onde ia ter no Palácio da Eletricidade, ia se acender ao mesmo tempo 5.000 e tantas lâmpadas, e naquele mesmo ano, em um outro lugar do mundo, no caso nos Estados Unidos, estava sendo executado um cidadão que não tinha, por exemplo, luz elétrica na sua casa. Então, enquanto parte da sociedade está vivendo toda essa modernidade, que lá em Paris e na França se chamava Belle Époque, Bela Época, é uma bela época que está às custas de toda uma outra situação de pessoas que não têm acesso a essa tão bela época. Se a gente imaginar também que o início do século, portanto, 1901, 1902, 1903, onde estão explodindo esses grandes avanços tecnológicos, tinham acabado recentemente a escravidão. No caso do Brasil, a escravidão acaba praticamente no final do século XIX, 1888. E aquelas pessoas que eram escravocratas 10 anos antes, 20 anos antes, a hora que acaba a escravidão, eles não deixam imediatamente de ser racista, muito pelo contrário, né? Então, uma das heranças negativas desse século XX é o racismo, né?
Se a gente imaginar essa imagem que nós estamos projetando para vocês, né? Uma praia na África do Sul, que em 1989, praticamente 10 anos do século XXI, você tinha uma placa com dizeres em inglês, Afrikaner e Zulu, que se tratava de uma área de banho reservada para uso exclusivo por integrantes do grupo racial branco, né? De novo, né? Pega aquele exemplo que eu dei. O homem chegando à Lua e você ainda tem pessoas separando na praia, praia para branco, praia para negro. Mas, de novo, estou querendo marcar muito essa situação. Mudanças, permanências, transformações, contradições. Ao mesmo tempo que você tem essas manifestações racistas, também é um século de grandes conquistas e grandes avanços a partir dessas lutas, né? Se a gente imaginar o movimento negro lutando lá nos Estados Unidos contra o racismo nos anos 60, hoje nós temos nos Estados Unidos o presidente Barack Obama, um negro eleito presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, desde 1997, é crime o racismo. Isso é um avanço significativo. Claro que isso estar na lei, o fato do presidente Obama ter sido eleito, não significa também que essas contradições estão superadas, porque ao mesmo tempo que você tem avanços, você tem contradições, você tem permanências. Então, no ano de 2015, no começo do ano de 2015, foi palco também de várias manifestações lá nos Estados Unidos, a partir do momento que um policial branco atira num cidadão negro que está correndo desarmado, né? Portanto, se a gente pegar tanto o que foi apresentado no filme Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, ou nesses rápidos slides, esses pontos que eu fui levantando para você, você deve ter percebido que a história, ela não é feita de uma evolução, onde a gente vem progredindo, onde esse fato aqui nós estamos no momento mais evoluído. Por ter ocorrido esses avanços tecnológicos, nós avançamos, agora o próximo passo é algo mais positivo. Não. A história, ela é feita de permanências e mudanças. Então, quando a gente pega esse elemento do racismo, ou quando a gente pega esse elemento da miséria, da fome, são as permanências na história. Mas quando a gente pega esses avanços tecnológicos, a gente pega a conquista do voto feminino, ou a gente mostra as conquistas dos trabalhadores em seus movimentos, a gente vai percebendo avanços na sociedade, a criação dos direitos humanos. Tanto os avanços como as mudanças, ou as permanências e as contradições que a gente foi apontando aqui ao longo dos slides, são resultados de ações humanas, ou seja, de sujeitos históricos. E quem são esses sujeitos históricos? São as pessoas, né? Mais uma vez, fazendo referência para você assistir ao filme Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, que é através de imagens e da forma como o diretor organizou o filme, você vai conseguir perceber mais nitidamente essas transformações e essas permanências. E o diretor do filme, ao fazer esse filme, ele organizou as cenas a partir da leitura do livro do Eric Hobsbawm que nós citamos no começo da aula, A Era dos Extremos. Então, as ideias estão muito próximas dessa discussão que a gente está fazendo aqui, e tem essa citação no filme. Pequenas histórias, grandes personagens. Pequenos personagens, grandes histórias. O que a gente está aprendendo dessa frase? Que a história não é feita por super-heróis, por grandes mártires que vão lá e vão nos salvar, né? A história, na verdade, é feita por ação dessas pessoas. Então, de repente, aquele operário que está lá na fábrica, ou aquele funcionário do metrô que em 1903 está lá naquela greve, aquelas frases que eles estão proferindo lá
no início do século, são frases que hoje a gente coloca como algo positivo quando a gente fala, puxa, temos as leis trabalhistas, né? Hoje a gente tem uma lei que garante que eu vá receber meu salário, que eu vou ter minhas férias, que eu vou ter a minha jornada de descanso. Quem nos ajudou a ter essa lei? Não foi só aquele personagem histórico que está lá no seu livro que você lê, o presidente tal assinou as leis trabalhistas. Não, essas leis foram conquistas desses pequenos movimentos. Se a história também ela é feita de permanências e mudanças, nós temos que refletir que, se ela muda ou não muda, depende das ações ou da não ação das pessoas. Então, agora que nós estamos no século XXI, com várias transformações tecnológicas, principalmente na área da informática, computadores, e tudo mudando muito rapidamente, você pode estar se imaginando que essas transformações é o ápice da modernidade. Será que nós também não vivemos num século de contradições? Se nós retomarmos lá para o início do século XX, as pessoas que estavam vivendo aquelas mesmas transformações tecnológicas que nós pontuamos nessa aula, como o surgimento do telefone, o metrô, máquina de escrever, toda essa era dos botões, pareciam que aquelas transformações estavam levando a sociedade a um momento melhor, a um momento magnífico, como eu citei no começo da aula, tanto que lá em Paris as pessoas chamavam de Belle Époque. Será que hoje, quando a gente vê essa sensação das novas tecnologias e como isso está transformando, sim, a sociedade, nos dá a impressão de que, bom, agora chegamos no auge da tecnologia, no auge da modernidade, no auge da sociedade, no auge dos avanços. Também não estamos vivendo num século de contradições? Portanto, comece a pensar um pouco essas transformações tecnológicas dos dias atuais influenciando na escola. Será que a escola do século XX acompanhou todas aquelas transformações que a gente viu durante essa aula, ou que você assistiu lá no vídeo do filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos? Será que nas escolas de hoje nós estamos preparados para essas novas tecnologias, ou nós estamos ainda dando aula como no início do século XX? Tá, legal, a escola se transformou, a escola hoje incorporou todas essas novas tecnologias. E a formação do nosso aluno? Tem levado em conta todo esse processo de desigualdade social? Aquela primeira imagem que nós vimos, que estava associada a essa imagem dessa pessoa com esse computador, toda essa tecnologia saltando da tela dos computadores na mão dessa pessoa, do lado dela tinha a imagem de uma pessoa catando lixo para comer. Como que os nossos alunos lidam com essas novas tecnologias e com essas desigualdades sociais? Retomamos, portanto, esse conceito principal da aula de hoje, né? A história não é feita só de grandes personagens. A história ela é feita dos sujeitos históricos, ou seja, das pessoas, como que elas estão agindo. Portanto, esses alunos que nós vamos estar preparando em nossas escolas são os alunos que vão ser os sujeitos históricos dessa nova sociedade. Será que a formação desse novo sujeito histórico tem que estar ligado apenas a essas transformações tecnológicas? Ou também precisamos pensar em sujeitos que estejam fazendo uma leitura de mundo e aptos também a transformar aquelas contradições sociais que a gente apontou durante essa aula? Portanto, no próximo encontro, ou na próxima videoaula, nós vamos discutir um pouco essas questões de como que a escola tem lidado com essas transformações tecnológicas, como que essa sociedade está inserida no século XXI, frente às transformações e frente à sociedade e frente a essas contradições que o nosso mundo ainda vive. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.